Eu vejo muita gente reclamando de que, fulano não acreditou em mim, nunca acreditaram em mim e por isso eu desisti. Se você usa isso como desculpa, aprenda o seguinte: ninguém vai comprar o seu próprio sonho se você não comprar. E quem compra o sonho vive. Eu já conheci muita gente que saiu do zero e conseguiu muito sucesso na música, no futebol, jogadores de primeira divisão, jogadores que estão nos clubes da Europa, que eu já tive contato, às vezes mesmo que por uma vez só. Mas eu sempre pergunto a história dele, qual foi a vez que ele teve que persistir quando todo mundo duvidou. Eu tive agora com alguns cantores sertanejos que eu adoro, que eu sempre admirei, e existem pontos em comuns nessa história. A energia vital da pessoa é o sonho dela, desses caras que saíram do zero, que foram sem apoio, que muitas vezes foram desacreditados pela maioria, tanto na música quanto no futebol, no mundo corporativo. A pessoa comprou o sonho dela e ela viveu por aquilo. E ela viveu fazendo o que ela mais amava e melhorando dia a dia. E eu vejo muita gente reclamando que, meu Deus do céu, não acreditaram em mim, por isso que eu não dei certo na vida. Não culpe os outros pelo seu fracasso. O seu fracasso é, de certa forma, sua responsabilidade. Isso se você entende que isso é um fracasso, porque eu vejo que algumas coisas que aconteceram na minha vida foram fracassos, mas aquilo me deu repertórios, teve o papel pedagógico, eu aprendi alguma coisa e eu fiz a longo prazo e esse erro me traz um aprendizado muito bom e eu uso tudo que eu desenvolvi de repertório na minha vida, no meu trabalho hoje, na minha vida hoje, para criar meu filho, para trazer educação corporativa para as pessoas. Então, de fato, ninguém vai comprar o seu sonho se você não comprar, se você não viver por ele. E nunca coloque a culpa nas outras pessoas, porque eu passei por diversos médicos e que eles não acreditaram que eu fosse andar, mas a minha mãe sempre acreditou. Ela tinha esse sonho era dela e ela viveu para isso. Ela entregou todo o foco, toda a energia no sonho dela, e que depois virou um sonho meu. Eu era uma criança que eu fui conduzida até meus 15 anos pelos tratamentos que eram definidos pela minha família. Eu não tinha escolha. E um grande erro hoje, principalmente quando a gente fala de crianças ou até jovens aprendizes dentro do mundo corporativo, a gente dá muita escolha. Às vezes a pessoa não tem nem maturidade para escolher. Para a gente ter maturidade para escolher, gente, tem a ver com idade, tem a ver com vivência. Eu vejo um monte de gente hoje que não tem maturidade, mas tem poder de escolha. Então, de fato, é o seguinte: ninguém tem que acreditar mais no seu sonho do que você. Algumas pessoas vão te apoiar, a maioria não vai. Principalmente se você quer algo improvável, impossível, que parece muito difícil para o seu contexto, para a sua realidade. Aí você vai viver num mundo de pessoas que elas vivem aquilo que o mundo apresentou para elas. E se sair daquela média, se sair daquelas perspectivas, para ela é impossível e ela vai jogar que para você também é. Porque ela está falando isso com a visão de mundo dela, com a maneira que ela enxerga o mundo e com a maneira que ela age. Agora só você que tem a sua visão de mundo, só você que conduz e é totalmente responsável pela maneira que você age. Então por isso que é muito errado culpar os outros pelos nossos fracassos. Então, eu sou muito dessa opinião. Compre seu sonho, viva seu sonho, que a minoria vai acreditar em você, mas você vai preferir escutar essa minoria, porque você vai perseverar, você vai persistir, você vai ter resiliência até encontrar essas pessoas, e não o contrário. Não acho que vai chegar algum dia na sua vida e alguém vai mudar a sua vida. É claro, gente, a gente não consegue nada sozinho, tudo é por pessoas e para pessoas. Mas a gente tem que se movimentar até achar as pessoas que estão na mesma frequência, que têm uma visão parecida com a gente, que vão ser a minoria. Vai sempre ser a minoria, as pessoas que acreditam no impossível e que fazem o impossível acontecer. Todo jogador de futebol famoso que eu conheci, todo cantor sertanejo, a energia vital deles era a profissão. O cara, não é se der certo, é até dar certo. E o cara ia viver aquilo. Ele ia persistir, apesar do treinador falar que ele não teve talento. O Cafu ouviu isso, que ele não tinha talento. Ele passou por mais de 12 peneiras. O Renner, da dupla Rick Renner, ouviu muita coisa, que não seria cantor, que era muito concorrido, que era muito difícil.
Chegar no topo sempre vai ser muito concorrido, sempre vai ser muito difícil, independente de qual topo seja, o topo do mercado corporativo, o topo do futebol, o topo da música, porque a gente só consegue ver o topo, mas ali tem uma base que ela fica meio invisível. Então, assim, jogador de futebol, só de você ser profissional, você já tá diferente de muita gente. Aí você vai para um time de série B, série A, estatisticamente a probabilidade é muito pequena. Por mais que você tenha futebol, por mais que você tenha talento, isso não basta. Agora, não pode você culpar as pessoas à sua volta. Eu só não tive isso porque eu não tive oportunidade. Se mostre, tenha resiliência e força e compre seu sonho até a oportunidade ser criada. Você não pode ter vontade só quando a oportunidade se apresenta. Você tem que estar pronto e disposto quando ela se apresentar. E muitas vezes ela vai vir de uma maneira disfarçada que não vai ser nenhuma oportunidade escancarada, mas daquela oportunidade alguém sempre vai estar te vendo. Eu sempre me empenhei muito, por quê? Porque eu quero melhorar e eu sempre penso, cara, se eu vou fazer uma palestra para 2, 3 pessoas, como já aconteceu no início da minha carreira, alguém está me assistindo e alguém pode me recomendar. Então eu vou entregar o meu melhor. Se são 2, 3 pessoas, dessas 2, 3 pessoas pode vir uma indicação para algo maior. Eu me apego nisso e eu trabalho com afinco para que isso aconteça, não importa quantas pessoas tenho. Eu vou entregar o meu melhor porque eu me dispus a fazer isso por mim, mas eu também tenho que ter um respeito pelas outras pessoas. Alguém sempre vai estar observando o seu trabalho duro e de verdade. Pode ter certeza. Agora, pare de culpar os outros, compre o seu sonho em primeiro lugar, que outras pessoas automaticamente vão comprar o seu sonho da maneira que você vive, da maneira que você entrega, da intensidade que você se entrega para aquilo. Valeu, tamo junto, me siga para mais conteúdos como esse.